A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã e amigo aqui deste canal. Eu quero aqui louvar a Deus pela vida de cada um de vocês. Hoje, nesse momento, eu vou estar apresentando para você um estudo acerca da paternidade divina. E esse estudo é relevante para o nosso crescimento e maturidade espiritual. Se você ainda não é inscrito neste canal, eu peço a você que se inscreva neste canal, deixa o seu like e ativa o sininho para que o YouTube possa te avisar acerca de todos os conteúdos que aqui serão publicados para que você aprenda acerca da palavra de Deus. Nós vamos aprender sobre a paternidade divina. E eu quero aqui dizer para você que nós poderíamos aqui escolher vários textos para defender esse tema relevante sobre a paternidade divina. E eu vou ler um texto aqui que está escrito em Mateus capítulo 6, verso 9. Mateus capítulo 6, verso 9, está escrito assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Veja que aqui é oração dominical. E nessa oração dominical, Jesus está ensinando os discípulos. Veja que a palavra aqui, vosso, Pai que está no céu. Note também que a Bíblia está dizendo, vós orareis assim. Quem é esse vós? Aqui, Jesus está se referindo aos discípulos. Isso é importante porque nós vamos defender aqui uma tese sobre a paternidade de Deus que não é universal. E eu vou deixar para explicar para você esse capítulo 6 e o verso 9, essa oração dominical, no final desse vídeo. Por isso eu peço a você que fique até o final desse vídeo. Por quê? Porque é a partir do desenvolvimento que eu vou fechar com chave de ouro para que você tome posse e entenda sobre esse tema tão importante acerca da paternidade divina. Eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo o link de outros estudos acerca da providência divina e acerca de como estudar a Bíblia sozinho. Então vamos lá. Eu vou construir aqui para vocês sobre esse tema, a paternidade divina. Eu quero construir para vocês aqui a partir de uma síntese. Dentro dessa síntese, nós vamos construir esse tema. E qual é essa síntese? Tome nota. A síntese é: Deus não é pai de todos, muito menos de um, porém somente de alguns. Então, Deus não é pai de todos, muito menos de um, porém somente de alguns. Essa síntese já pressupõe para nós, como via de regra, que não existe paternidade universal. Deus não é pai de todos, muito menos de um, porém somente de alguns. Então você já partindo dessa síntese, você já toma nota que não existe paternidade divina universal, ok? Não existe paternidade divina universal. Como essa síntese diz que Deus não é pai de todos, muito menos de um, porém somente de alguns, surge para nós uma pergunta. A pergunta é:
quem são esses alguns? Quem são esses alguns que são filhos de Deus? E aqui eu quero responder para você. Primeiro, um desses alguns são os anjos. Os anjos são filhos de Deus. Todos os anjos são filhos de Deus por criação. Porém, alguns desses anjos que foram filhos de Deus por criação se rebelaram, deixando de ser filho de Deus para ser inimigos do próprio Deus. Eu estou falando dos demônios, mas via de regra, os anjos são filhos de Deus, os não caídos, os anjos eleitos, aqueles que deliberadamente não decidiram se rebelar contra Deus, ok? Então vamos lá. Onde é que está escrito, pastor, acerca da filiação dos anjos em relação a Deus? Porque os anjos são filhos de Deus e são filhos de Deus por criação. Deus criou os anjos. Os anjos não são eternos como se sempre existisse. Os anjos passaram a existir a partir do haja de Deus. Deus disse: haja anjos, e houve anjos, e passou a existir anjos. Esses anjos são filhos de Deus por criação. E nós vamos ver aqui, lá em Jó capítulo 1, verso 6, e Jó capítulo 2, verso 1. Leiamos o que está escrito em Jó capítulo 1, verso 6, e Jó capítulo 2, verso 1. Vamos ler para o nosso enriquecimento, a fim de que você possa ter como base essa verdade de que os anjos são filhos de Deus por criação. Jó capítulo 1, verso 6 diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Agora leiamos o capítulo 2, verso 1 do próprio livro de Jó. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante ele, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então notem que esse versículo, esses dois, fala sobre os anjos como sendo filhos de Deus. Agora, esses anjos, eles são filhos de Deus por criação. Então, o primeiro ponto que vocês devem notar aqui, que Deus não é pai de todos, muito menos de um, porém, somente de alguns. Dentre esses alguns, está incluído os anjos eleitos que não se rebelaram contra Deus. São filhos de Deus por criação. Quem são um outro grupo desses alguns que são filhos de Deus? Esses outros são os nascidos de novo, os cristãos, aqueles que aceitaram Cristo e foram regenerados pelo próprio Espírito Santo. Então, se os anjos são filhos de Deus por criação, os cristãos são filhos de Deus por regeneração. Diz a Bíblia, e nós vamos ver aqui, o que diz a Bíblia em João, capítulo 1, o Evangelho de João, capítulo 1, verso 11. Então, João, capítulo 1, logo para nós entendermos o Evangelho que escreveu João,
capítulo 1, verso 11, que diz assim: veio para o que era seu, e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que crê no seu nome. Verso 13, os quais aqui, os quais, pronome relativo, que está trazendo uma conotação de quem se fala no verso 12. Os quais são os filhos de Deus que creram no nome de Jesus, os quais não nasceram no sangue e nem da vontade de carne, mas na vontade do Espírito, mas na vontade de Deus. Então perceba aqui que esses que foram feitos filhos de Deus, a partir do nascimento, da vontade do próprio Deus, a partir da regeneração. Mas tem um outro texto que eu quero mostrar para você, que está lá na primeira epístola de João, capítulo 3, verso 1. Primeira epístola de João, que vai estar sustentando, reforçando esse texto que nós lemos de João, capítulo 1, verso 11 até o 13. A primeira epístola de João, capítulo 3, verso 1, diz assim: vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece. Então perceba e note que o texto diz que os que nasceram de Deus, os que não podem ser conhecidos pelo mundo, são filhos de Deus. Então, se os anjos são filhos de Deus por criação, os cristãos nascidos de novo, regenerados e adotados, são filhos de Deus por regeneração. Então, tomou nota aí? Então, esses alguns, Deus não é pai de todos, muito menos de um, porém, somente de alguns. Esses alguns está incluídos os anjos, que são filhos de Deus por criação, e os cristãos nascidos de novo, filhos de Deus por regeneração. Agora, nós vamos perceber também que Jesus é filho de Deus. Agora, se os anjos são filhos de Deus, se os cristãos são filhos de Deus, a Bíblia vai dizer também que Jesus é filho de Deus. Mas você não vai encontrar na Bíblia esse adjetivo unigênito aplicado a anjos e aplicado aos salvos, aos regenerados. O adjetivo unigênito é aplicado somente a Jesus, o Filho de Deus também. Porque lá em João, capítulo 3, verso 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse termo unigênito, não confunda esse termo unigênito como se Jesus fosse o único filho de Deus. Se eu entender esse adjetivo unigênito como sendo único filho de Deus, eu vou estar desconstruindo aquilo que eu já passei para você, que os anjos são filhos de Deus e os regenerados, os cristãos nascidos de novo, também são filhos de Deus. Então, o que significa esse termo unigênito?
Esse termo unigênito não significa como se Jesus fosse o único filho, mas esse termo unigênito significa o único do tipo, o singular, o diferenciado. Então, entenda que a palavra unigênito significa o único do tipo. Em síntese, o que significa? Significa que, em relação aos demais figurativos filhos de Deus, a saber, os anjos e os cristãos nascidos de novo, Jesus é unigênito, é o único do tipo. É daí que você entende que nem os anjos e nem os cristãos são dignos de serem adorados, porque eles não são unigênitos, mas Jesus, o Filho de Deus, é digno de ser adorado, porque Jesus é Filho de Deus por essência, os anjos por criação, os nascidos, os cristãos por regeneração e Jesus por essência, porque a Bíblia fala em João capítulo 10, verso 30, Jesus falando que eu e o Pai somos um. Essa foi a fala de Jesus. Somos um, porque não há nenhuma diferença em termos de essência, em termos de divindade. Só existe um ser divino. Então, para que não haja dúvida, eu quero que vocês entendam. Os anjos são filhos de Deus por criação. Os cristãos nascidos de novo são filhos de Deus por regeneração. E Jesus é filho de Deus por essência, porque ele e o Pai são apenas um. Em João capítulo 17, verso 5, está escrito assim: e agora, na oração sacerdotal de Jesus, nessa oração sacerdotal de Jesus, você vai perceber Jesus falando assim: e agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. O verso 24 do mesmo capítulo vai dizer assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então perceba que João 17, verso 5 e verso 24, fala da pré-existência do Filho de Deus, Jesus. Nem anjos, nem cristãos são eternos, são autoexistentes, mas Jesus, o Filho unigênito, é autoexistente. Por isso que ele, e somente ele, mais ninguém, é digno de ser adorado. Ok? Então nem anjos, nem cristãos são pré-existentes, embora sendo filhos de Deus. Mas Jesus, embora sendo filho de Deus, também é autoexistente e só ele é unigênito, o único do tipo. Então, Jesus é o Filho de Deus unigênito, o adjetivo que só é atribuído a Jesus. Porque unigênito não significa único, como se fosse unidade, como se fosse o número 1. Não, a palavra unigênito significa o único do tipo. Ou seja, Jesus, em relação aos demais figurativos filhos de Deus, anjos e cristãos, é o único do tipo. Está acima de anjos e dos próprios cristãos. Ok? Agora, para encerrar, eu quero concluir a oração do Pai Nosso. Porque Jesus chama os discípulos e ensina aos discípulos a oração dominical. E ele começa: vós orareis assim, vós. Esse vós aí está se referindo
aos discípulos. Não é a qualquer um. Então vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso significa a relação paternal entre Deus e os cristãos. Nosso, então pai, observe, pai representa a relação paternal entre Deus e os cristãos. E nosso representa uma relação fraternal entre cristão com outro cristão. Então nós somos irmãos em Cristo, porque temos um só Pai, que é Deus. E essa oração do Pai Nosso, ninguém, senão apenas os filhos de Deus, os cristãos, não anjos. Porque anjos, embora filhos de Deus, não pode fazer essa oração do Pai Nosso, porque eles já estão nas regiões celestes. Quem está na terra são os filhos de Deus cristãos. Por isso que diz: Pai Nosso que estás no céu. Entendeu? Então essa oração do Pai Nosso, só quem pode dirigir e fazer essa oração não são anjos, embora filhos de Deus, somente os filhos de Deus cristãos, nascidos de novo. Quem não é filho de Deus, quem é apenas criatura, não tem legalidade para fazer essa oração. Por quê? Porque, embora todos sejam criaturas de Deus, porém, nem todos são filhos de Deus, somente aqueles que foram regenerados. Então, quando vocês perceberem as religiões mundiais falarem sobre a paternidade de Deus, na realidade eles estão querendo dizer e ensinar que Deus é o criador de todas as coisas. Deus é a fonte da vida. Toda existência deriva, emana do próprio Deus. Então, eles não podem sustentar, as religiões não podem sustentar que Deus é pai de todos. Todos são filhos de Deus. Quando eles dizem sobre a paternidade divina, eles no fundo estão querendo pressupor e ensinar sobre a criação, sobre Deus como criador de tudo, de todos, como a fonte, o gerador da vida, ok? Então essa oração do Pai Nosso, somente os filhos de Deus, cristãos, têm legalidade para fazer. Então, concluindo, Deus não é pai de todos, não existe paternidade universal, muito menos de um, porque Jesus não é o único filho. Porém, Deus somente é pai de alguns. Esses alguns são os anjos, os cristãos e o próprio Jesus, sendo que Jesus está acima de anjos e de cristãos, porque ele é somente ele, unigênito, o único do tipo. Espero ter ajudado você, espero ter contribuído para o seu crescimento, para o seu conhecimento acerca da palavra de Deus. Eu vou pedir a você, se você ainda não é inscrito, se inscreva neste canal, deixa o seu like e compartilha para muitas pessoas esse estudo, para que pessoas também, assim como você foi edificado e edificada com esse estudo, faça com que outras pessoas também sejam edificados, para a glória de Deus. Espero que Deus continue te ajudando, abrindo o seu entendimento. Eu vou deixar aqui nessa descrição link de outros estudos para você estar aí meditando, estudando e se alimentando da palavra de Deus. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe toda a sua família e, querendo Deus, até o nosso próximo encontro.